Legendas e novas legendas, estrelas e futuras estrelas estão chegando nessa temporada. Da TNT, essa é uma prévia dos playoffs de 2000. Sou Fábio Malavasi e estaremos mostrando para vocês as melhores cenas, as melhores entrevistas, as possibilidades, quem ganhará, quem perderá, quem chegará na final. Será que o Santo Antônio chegará ao bicampeonato? Bom, mostraremos tudo isso para vocês. Esse é Ernie Johnson, nosso companheiro da TNT nos Estados Unidos. E esse é o belíssimo estúdio, novo estúdio da TNT nos Estados Unidos. Bem, estão conosco nos estúdios B.J. Armstrong e Kenny Smith. B.J., inclusive, se aposentou oficialmente do basquete. Ele que jogou por 11 anos e foi na terça-feira passada a sua despedida. Foi justamente numa partida do Chicago Bulls e no intervalo ele fez a sua despedida, agradecendo e sem dúvida teve muitas oportunidades, grandes memórias, grandes lembranças, jogou com grandes estrelas como Scottie Pippen, naturalmente, Michael Jordan, sua maior estrela do Chicago Bulls. Bem, essa B.J. fala que ele ficou um pouco frustrado por o Chicago não ter tido aquela temporada que todos esperavam, mas sem dúvida terão muito tempo para se recuperar e o futuro está aí para ajustar a casa e quem sabe conseguir grandes estrelas e voltar a ser o que era. Então, teremos muita coisa para conversar, fiquem ligados, a TNT vai fazer uma prévia de todo o playoff e quem sabe chegaremos aí às conclusões. Analisaremos e veremos quem tem as maiores possibilidades. Bom, a primeira partida oficial começa no sábado ao 12h30 nos Estados Unidos. Detroit Pistons contra o Miami Heat, que chega aí com Pat Riley e seu time tentando passar pela primeira fase dessa temporada ou dos playoffs, coisa que não acontece há 4 anos. A grande estrela é Vince Carter e seus Raptors, que enfrentarão o New York Knicks. E Charles Barkley, como vocês sabem, se aposentou essa semana. Ele que teve uma contusão muito séria, oficialmente se aposentou e sem dúvida realmente teremos muitas lembranças e sentiremos naturalmente a sua falta. Ele estará aqui nos estúdios como convidado especial para os comentários. Naturalmente, Barkley tem muito o que falar sobre basquete. Bem, agora vamos falar um pouco das possibilidades dos times. Esse é Kenny Smith, que está falando sobre o time de Nova York, Vince Carter, que vai ser a grande estrela do Toronto, que enfrentará o New York. Carter, que vem sendo cogitado aí como substituto de Michael Jordan. B.J. Armstrong, que foi aos Jogos das Estrelas em 1994, está falando aí justamente que Vince Carter poderá chegar lá, apesar que a Michael Jordan conseguiu 6 títulos, mas Vince Carter é espetacular. Bem, vamos ver o que apresentaremos essa semana. Sem dúvida teremos um jogo logo após esse show, que será entre o Charlotte e o Philadelphia 76ers. Na terça-feira, o Detroit Pistons enfrenta o Miami Heat. Logo depois, Phoenix Suns e San Antonio Spurs. Na quarta-feira, Toronto Raptors contra o New York Knicks. Logo depois, Minnesota Timberwolves contra o Portland Trail Blazers. Na quinta-feira, Milwaukee contra Pacers. Milwaukee Bucks contra o Indiana Pacers.
Sacramento Kings e Los Angeles Lakers é o segundo jogo. Bem, o Santo Antônio estreia hoje contra o seu primeiro oponente e certamente terá a falta de Tim Duncan. Enfrentará o Phoenix Suns. Ele que está contundido, o Tim Duncan está sentindo dores no joelho, poderá ficar fora da primeira fase dos playoffs. Greg Popovich, que tem 19 vitórias e 7 derrotas nos playoffs, diz que não quer prever nada, mas gostaria de ver Tim Duncan na quadra. Ele não sabe o que poderia causar se ele voltasse contundido, se agravaria a sua situação. Bem, ele está falando aí que certamente o Tim Duncan fará falta e como o Santo Antônio fará sem o Tim Duncan. Naturalmente, David Robinson vai ser a resposta, mas será que David Robinson consegue parar o time do Phoenix Suns? Apesar do Phoenix não ter um grande pivô, atualmente o pivô é Luke Longley, quem sabe poderá passar pelo Phoenix, mas a segunda rodada as coisas vão ficando mais difíceis. Bem, e Ken Smith diz, sem o Tim Duncan, sem título, porque realmente o Tim Duncan é a peça fundamental para o time do Santo Antônio. PJ Armstrong também concorda, diz que o time do Phoenix é um time que passou por muitos problemas, tem Penny Hardaway, Jason Kidd está fora, sem dúvida essa seria a dupla chave para o sucesso do Phoenix, mas o time do Santo Antônio é um time que tem um time mais equilibrado entre veteranos e como Mario L, Avery Johnson, e falaremos mais sobre isso logo depois dos comerciais. Fiquem ligados na prévia dos playoffs. Falaremos sobre o Grand Hill e o Detroit Pistons, que enfrentará o Miami Heat. Falaremos também sobre o Milwaukee Bucks. Ray Allen, que estava contundido, volta para jogar os playoffs. E 2000. Bom, estamos agora em Miami. Falaremos sobre o time do Miami que enfrenta o Detroit Pistons. Miami que tem um grande problema. Tim Hardaway está contundido. É uma dúvida para Pat Riley. E quem sabe pode surpreender nessa primeira fase dos playoffs. Se vocês se lembram, na temporada passada, Tim Hardaway não teve uma boa performance, teve uma média de um aproveitamento de 25% apenas nos seus arremessos e comprometeu o time do Miami Heat. Volta a ser a chave para o Miami nessa temporada e, sem dúvida, Pat Riley está contando com a sua melhor performance. É uma dúvida, certamente Alonzo Mourning é a grande estrela do Miami e enfrentará Terry Mills, que é o pivô atualmente do time do Detroit Pistons. Está aí Tim Hardaway, que é uma dúvida para os playoffs, ele que passou realmente uma temporada muito difícil com contusões. É a esperança de Pat Riley, uma vez que o time do Miami não tem um outro jogador à altura para substituí-lo. Carter é o seu substituto, é um jogador calouro e, sem dúvida, fará muita diferença nesses playoffs. O Miami é um time que mexe bem a bola, trabalha bem. Mashburn é um jogador que deverá melhorar o seu jogo. Não jogou bem a temporada regular, mas ele terá que realmente reencontrar a sua melhor forma nos playoffs. Bem, isso aí, essas são as notícias de Miami. Voltamos aos estudos. Está aí. Em 92, 94, 96, o Miami ficou fora, participou da primeira rodada, mas foi logo eliminado. Ele passou para a segunda fase, chegou às finais da Conferência do Leste, mas acabou perdendo em 97. Em 98, 99, aconteceu a mesma coisa, perdeu na primeira rodada. Então, Pat Riley quer tirar essa imagem que o Miami tem de chegar, nadar e morrer na praia. Então, Pat Riley trabalhando com o seu time, naturalmente, o time aí concentrado, mas um grande problema. Tim Hardaway poderá fazer muita falta ao esquema de Pat Riley.
Bem, a conversa é agora falando sobre Carter, que é justamente o substituto de Tim Hardaway. Carter é um jogador que Anthony Carter, que é um jogador que está no seu primeiro ano, teve algumas boas apresentações, mas a verdade é que quando você chega aos playoffs, a história muda completamente. A intensidade aumenta, as jogadas físicas são mais contínuas e, sem dúvida, é uma tarefa muito difícil, uma posição que você tem que tomar decisões. E Tim Hardaway realmente nesse ponto é quase insubstituível no Miami Heat. Então, realmente é uma fase difícil e certamente o Pat Riley nesse momento deve estar pensando em Terry Porter, que era o armador reserva na temporada passada e saiu do time. E, sem dúvida, ele foi trocado. O time do Miami não quis renovar o seu contrato, mas chega esse momento de decisão que você pode contar com os jogadores experientes como o Terry Porter. Bem, falamos um pouco agora do Indiana e do Milwaukee. Mark Jackson enfrentará o Sam Cassell. O Sam Cassell é um jogador realmente muito experiente. O Indiana e o Milwaukee, na temporada regular, cada um ganhou 2 partidas, estão empatados, mas o time do Miami é um time, ou melhor, o time do Indiana é um time mais experiente. Você tem Mark Jackson, que enfrentará esse homem, Sam Cassell. Sam Cassell é um armador que segura um pouco a bola, mas ele pode criar situações de arremessos. Ele tem uma boa penetração, é um jogador realmente mais ágil do que Mark Jackson, que normalmente tem dificuldades de fazer uma marcação mais séria em cima de Sam Cassell. Então o Milwaukee Bucks tem essa vantagem. Mas, pelo outro lado, veja a marcação do Indiana Pacers. Mark Jackson e o seu companheiro Red Miller fazem uma boa pressão na saída de bola. Isso poderá comprometer um pouco a situação do Milwaukee Bucks. Bem, esses aí são os pontos, a média de Sam Cassell na situação. Veja, o recorde é mais ou menos quando o time estava com 16 vitórias, 21 jogos. Quer dizer, Sam Cassell se torna uma pessoa muito importante pelo seu aproveitamento, pela sua criatividade. Realmente poderá causar alguns problemas para o Indiana Pacers. Mas, na minha opinião, o Indiana é um time mais maduro, um time mais experiente. Tem aí, vindo do banco, jogadores como Sam Perkins, Derek McKee e o Crochet, que é um jogador que está surgindo aí como uma das boas figuras do time do Indiana Pacers. E, naturalmente, o reserva de Mark Jackson, Travis Best, que é um armador que não tem as mesmas características do que Mark Jackson. Um jogador que tem um bom arremesso, mas tem uma explosão ainda maior do que Mark Jackson e poderá ser a resposta para o Indiana. Bem, quando voltarmos, falaremos mais pela Conferência do Leste com Tim Duncan. Também vamos dar uma conferida na Conferência do Leste. Kevin Garnett e o seu Minnesota. Será que Garnett dessa vez passa da primeira rodada de 2000? Bem, estamos em Santo Antônio, no Alamo Dome. Matt Gugas e Mike Breen. Vamos ver aí as novidades do Santo Antônio. Bem, o Santo Antônio que está com desfalque aí de Tim Duncan, que poderá ficar fora dessa primeira rodada dos playoffs. Sem dúvida é um jogador chave para o sucesso do Santo Antônio. Ele, junto com David Robinson, que vem jogando muito bem, vai dar um desequilíbrio à partida. E veja bem que ele é um jogador que está sempre ativo, procurando defender o seu garrafão e certamente participando no ataque em todas as jogadas. Um jogador realmente que desequilibra. Bom, a dúvida é se David Robinson conseguirá segurar essa barra sem Tim Duncan, que é uma coisa realmente que fica um pouco difícil, porque é um jogador que tem um grande entrosamento. David Robinson talvez não tenha tantos problemas contra o time do Phoenix Suns, que está sem esse jogador na armação principal, Jason Kidd, que provavelmente não voltará a essa fase dos playoffs, pelo menos na primeira rodada, mas sem dúvida é um desequilíbrio, porque o David Robinson será marcado por Luke Longley, que provavelmente não tem a grande habilidade de parar esse jogador. Penny Hardaway é outra arma para o Phoenix Suns, que poderá criar as suas oportunidades, mas sem dúvida, sem a combinação com Jason Kidd, fica muito difícil para o Phoenix Suns.
Está aí, veja os números desse jogador. Tim Duncan com 23,2 a sua média de pontos. Quando ele está fora, veja a sua média 16, ou melhor, a média dos seus substitutos, 16,3 é a sua média. Número de pontos também, de rebotes, cai um pouco de 12 para 10 e, sem dúvida, é uma grande importância para o time do Santo Antônio. Bem, voltamos aos estúdios e vamos falar um pouco agora esse confronto que será da primeira rodada entre Portland e Minnesota. Minnesota com Kevin Garnett e sua gangue. Kevin Garnett, que é um jogador que joga com uma grande energia, um jogador que está participando de todas as jogadas ofensivas, ele toma normalmente as decisões corretas, cresceu muito nessa temporada, amadureceu o seu jogo e coloca o Minnesota aí numa situação boa, mas vai enfrentar o Portland, um Portland que é experiente, tem Scottie Pippen, que tem experiência aí de chegar às finais e, sem dúvida, tem outros jogadores que surgiu e como grandes estrelas, Rasheed Wallace, que teve nos Jogos das Estrelas dessa temporada, e, sem dúvida, um time que realmente muito equilibrado, além de contar com um excelente banco de reservas. Arvydas Sabonis também é um jogador que pode ajudar muito o time pelo seu bom aproveitamento dos 3 pontos. O time do Minnesota é um time que defende bem o garrafão. Kevin Garnett pode ser a diferença justamente pelo fato da sua habilidade. Um jogador que joga com uma intensidade muito grande, mas enfrentará um adversário duro. Quem deverá marcar Kevin Garnett é Rasheed Wallace, que vem sendo um dos destaques do time do Portland nessa temporada. Bem, quando voltarmos, teremos John Thompson entrevistando Shaquille O'Neal. Fiquem ligados nessa prévia dos Playoffs 2000. Estamos de volta, é a prévia dos Playoffs 2000. Esses são os calouros candidatos a calouro do ano. Brand e Francis. Brand jogando pelo Chicago Bulls, teve uma média de 24 pontos e 10 rebotes. Francis, extraordinário, jogando pelo Houston Rockets, teve uma média de 20 pontos. Bem, a temporada começou e acabou simplesmente com uma palavra: Shaquille O'Neal, vencendo dominante, o pivô candidato ao melhor jogador, o MVP dessa temporada. Ele falou que o basquete começou para ele logo depois, quando Dr. J apareceu. Ele começou a seguir o basquete e, sem dúvida, tem uma apreciação para o Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, e ele tenta fazer algumas jogadas que lembram Kareem Abdul-Jabbar. Patrick Ewing é um bom jogador e, sem dúvida, ele aprecia muito o estilo dele. Ele pergunta agora sobre Phil Jackson, a sua motivação. Ele diz que Phil Jackson pede um tempo e te fala o que você tem que fazer na quadra. E ele está perguntando o que esse zen do Phil Jackson. E ele diz que não sabe. Ele diz que não sabe de nada. E ele fala que o que ele acha da sua performance nessa temporada, e se incomoda a situação de ele errar tantos lances livres. Ele fala que quando você faz outras coisas bem, quando você tem sucesso na vida, naturalmente as pessoas vão ficar de olho em você. E qualquer coisa que você faça e não faça tão bem uma delas, será um motivo para te perseguirem. Mas isso não incomoda. E todo mundo está falando sobre o MVP. Se você
o que isso significa para você? Ele fala que está no 8º ano e que já recebeu vários prêmios, várias indicações. Que agora, no momento, isso não é importante para ele. Que ele quer realmente é o título de campeão. E ele disse que a primeira coisa que viu em Shaq, ele achou que ele não era um jogador realmente muito talentoso, a primeira vez, mas que ele cresceu muito esses últimos anos. Que, sem dúvida, melhorou muito sua habilidade com a bola. E essa temporada, especialmente, está jogando muito bem defensivamente. Que ele está passando, arremessando. O que aconteceu? Ele está falando que ele acha que o seu jogo não mudou muito, mas é simplesmente o fato do sistema, o tipo de jogo que hoje existe não só no Los Angeles Lakers, mas a própria NBA. O estilo de jogo mudou, é mais rápido, mais eficiente. E perguntando o que Phil Jackson vê quando ele olha Shaquille O'Neal, ele responde dizendo que é um jogador que é dominante, jogador que é determinado e que sempre tenta fazer o melhor que ele pode dentro da quadra. E ele é perguntado se é importante para Shaquille ser gente boa, se ser um cara legal. E ele fala que realmente ele não é um jogador violento e tenta ser realmente agressivo dentro da quadra, mas não quer. Teve um problema com Charles Barkley, mas ele normalmente não é agressivo. E o Thompson diz que ele, como técnico, vê Shaquille O'Neal, vê as suas particularidades, ele como técnico, que ele quer sempre ensinar. Mas Shaquille O'Neal tem outras qualidades, ele é cantor, ele faz cinema, e da onde vem isso? Ele falou que quer ser como LL Cool J, e dentro da quadra quer ser aí como Dr. J, quem sabe? E tudo que ele observa em filmes que ele pode observar, ele tenta desenvolver nas suas férias, para no início da temporada tentar fazer nas competições. E o início do playoffs, como é que você vai estar espiritualmente? Como você vai se preparar para isso? E ele fala que a sua expressão nem muda quando ele fala de playoff. Normalmente os jogadores ficam mais agitados. Qual é a sua posição, Shaq? Ele falou que é importante ser dominante em casa e certamente o nível dos playoffs aumentará e ele estará pronto para isso. Thompson está falando que ele é um dos jogadores que dos últimos anos que desenvolveu mais, e ele fica até emocionado, Shaq. Bem, voltamos aos estúdios. Estamos agora e vamos falar agora de Shaq, o que ele realmente pode fazer a mais. Acho que o Sacramento realmente vai ser difícil para o Sacramento ter uma chance contra o Los Angeles Lakers, mas existem alguns fatores que podem ser explorados, como esse, por exemplo. Divac é um jogador que joga na mesma posição de O'Neal, joga na posição de pivô. E Divac tem um bom arremesso de fora. Veja a distância que Shaquille O'Neal deu para ele para fazer esse arremesso. Mesmo acontece nessa jogada. Veja o posicionamento de Divac lá fora do garrafão. E Shaquille O'Neal ficou muito afastado, chegando atrasado para tentar dar o troco. Então o Divac pode ser usado e certamente será um fator positivo para o Sacramento nessa fase. Outro fator poderá ser Chris Webber. Chris Webber é um jogador realmente que tem um bom físico. Ele, sem dúvida, cresceu muito nessa temporada, se ajustou ao esquema
do Sacramento Kings e, sem dúvida, poderá também ser um problema sério, porque o Los Angeles não tem um jogador que pode fazer páreo para ele. O seu marcador provavelmente será AC Green, mas Chris Webber é um jogador dominante. Bem, agora estamos falando do triângulo ofensivo, o que vem funcionando justamente pela habilidade de Shaquille O'Neal. E o Kenny vai mostrar agora como é executado o triângulo ofensivo. O Kenny, no caso, é o Shaquille O'Neal que vai receber o passe aí. Shaquille O'Neal é o jogador que é a primeira opção ofensiva para o triângulo do Phil Jackson. Ele vai ser o jogador que vai passar a bola. Então há uma necessidade de movimentação dos outros dois jogadores para se posicionarem para receber o passe. Então é uma sequência de jogadas. Os jogadores nunca param. Veja BJ Armstrong mostrando o que acontece se o jogador que cortar na diagonal não receber o passe. Ele vai lá, veja bem, recebe a bola, veja a formação. É um triângulo, é isso que acontece. E Ernie Johnson mostrando aí as suas qualidades, conseguindo arremessar e converter. 2 pontos para Ernie Johnson. Bem, vamos pedir mais um tempinho e voltamos com mais a prévia dos playoffs de 2000. Falaremos sobre o Allen Iverson e Vince Carter. Bem-vindos novamente à prévia dos playoffs de 2000 aqui na TNT. Estamos em Charlotte, onde o Charlotte enfrentará o Philadelphia 76ers. Hubie Brown, Dick Stockton estão aí nessa matéria de Charlotte. Sem dúvida, o Charlotte concentradíssimo nessa partida, tentando tirar vantagem aí do mando de quadra. As 2 primeiras partidas serão em Charlotte, as 2, se necessário, naturalmente, em Filadélfia. E a 5ª partida, a decisiva, se for necessária, em Charlotte. Veja, Iverson, que está jogando contundido, poderá ser um fator muito sério nessa partida. O Philadelphia vem jogando um ritmo rápido de contra-ataque e, sem dúvida, é um time que desenvolveu e conseguiu dominar vários times durante essa temporada. Eu acho que o time não é tão físico, não tem um físico privilegiado como o time do Charlotte, mas tem uma boa estatura. Theo Ratliff vem sendo considerado um dos melhores jogadores em bloqueios e, sem dúvida, uma grande força para o time de Filadélfia. Bem, quando você olha o Charlotte Hornets, você tem 2 jogadores fundamentais, Anthony Mason e Derrick Coleman. Coleman, que essa temporada conseguiu se ajustar ao esquema de Paul Silas e vem sendo um jogador muito perigoso pelo fato que, apesar da sua estatura, é um jogador que tem um bom drible e pode criar a sua própria jogada. Se movimenta o tempo todo sem a bola e cria, sem dúvida, boas jogadas, bons espaços para o time do Charlotte. E, naturalmente, Eddie Jones, o grande jogador, um explosivo, todos conhecem do tempo do Los Angeles Lakers. Bom, na armação principal eles têm o David Wesley, que será marcado pelo Eric Snow. Eric Snow melhorou muito também nessa temporada, cresceu e poderá ser uma grande diferença para o time de Filadélfia. Tyronn Hill também é um jogador que não era muito acreditado no início da temporada, mas conseguiu se ajustar e hoje é titular do time do Filadélfia. Bom, o Charlotte venceu a série de 4 jogos na temporada regular por 3-1 sobre o Filadélfia e tem a vantagem de jogar os 2 primeiros em casa nesse início dos playoffs. Veja bem, o sucesso aí os anos, as estatísticas desde 1984, o time que saiu na 4ª posição nunca conseguiu passar pela primeira fase. Então aí está aí uma estatística que é muito interessante e quem está na 4ª posição é justamente o Philadelphia 76ers. Bem, o time do Charlotte passou por vários problemas essa temporada.
a morte de Bob e outros turbulências que o time passou com Anthony Mason, mas é um time que agora parece que se encontrou, está na sua melhor fase, terminou a temporada regular aí com 7 vitórias consecutivas, realmente está num ritmo muito forte. Bem, veremos também aí o Allen Iverson, que estará enfrentando um dos melhores jogadores na marcação, Eddie Jones. Eddie Jones é um jogador que lidera a NBA em bolas roubadas, além de ser um jogador com, sem dúvida, um excelente aproveitamento no ataque. Agora, sua maior força é na defesa. E, sem dúvida, uma vantagem para Eddie Jones nesse confronto com Allen Iverson pelo fato de Allen Iverson estar machucado. Eddie Jones leva vantagem na estatura e Iverson, por sua vez, é mais baixo, mas é um jogador muito arisco, muito rápido, consegue converter os seus pontos. Vale a pena lembrar que é o segundo cestinha, ou melhor, segundo jogador com a melhor média de pontos nessa temporada. Então, sem dúvida, assim, uma série muito interessante. O Charlotte, mais uma vez, ganhou por 3-1 sobre o Philadelphia na temporada regular. Agora, o New York, que vai enfrentar Vince Carter e o seu Toronto Raptors. Vince é um jogador que causou vários problemas para o New York. Veja como ele tem uma explosão, vai rápido, vai determinado para a cesta. Muitos dos jogadores, eles tentam se esquivar da cesta quando você encontra jogadores como Patrick Ewing pela frente, mas Carter é um jogador que realmente tem uma explosão, um impulso realmente fantástico. Veja a sua média de pontos contra o time do New York Knicks, 32 pontos. Então, está aí, é um jogador realmente que não foi abalado. O que poderá acontecer é que é um time que não tem experiência de playoffs. Você tem aí o Tracy McGrady, que está bem melhor nesse final de temporada, mas é aquela história, é um garoto que saiu da high school, ou do segundo grau, não passou pelo basquete universitário, veio direto, no caso, para a NBA, e, sem dúvida, o que vai acontecer é que teremos que ver a reação desse time nos playoffs, que a atmosfera é completamente diferente e teremos realmente um grande teste para o Toronto, que tem também jogadores aí que vêm jogando bem e são veteranos, como Charles Oakley e Antonio Davis. Pelo New York, temos aí Patrick Ewing, que vem jogando realmente o basquete de primeira qualidade, como não jogava há muitos anos, dominante dentro do garrafão e poderá ser o principal jogador do New York Knicks. Bem, vamos pedir mais um tempinho e voltamos com a prévia dos playoffs de 2000. Bem-vindos novamente à prévia dos playoffs de 2000, aqui na TNT. Bob Costas estará apresentando aí os comentários sobre a série entre Utah e Seattle. Bom, 2 times aí que ficaram empatados na temporada regular. Gary Payton pelo Seattle vencendo o grande destaque, inclusive foi eleito o jogador do mês e sem dúvida é a grande arma aí. Mas o Seattle precisa mais do que Payton para conseguir passar pelo veterano time do Utah Jazz. Vin Baker é um jogador que vem sendo a dúvida, inclusive está vindo do banco de reservas. Lázaro Borel, o cubano que veio para a NBA nesse ano, vem sendo o titular. Não vem decepcionando, mas não tem as mesmas qualidades e o que Vin Baker pode fazer, o efeito Vin Baker na quadra. Então realmente fica muito difícil. Horace Grant foi deslocado para a posição de pivô. Então o time do Seattle ainda não tem aquela química, aquele entrosamento necessário para conseguir passar por um time veterano como o Utah Jazz. E veja Karl Malone e o seu Utah Jazz, um jogador realmente que é consistente durante toda a sua carreira e, sem dúvida, vem recebendo ajudas do banco e dos seus companheiros. Olden Polonis foi a adição para esse time na posição de pivô, uma posição que nunca teve um pivô, no caso, o Utah nunca teve um pivô que realmente dominasse e, sem dúvida, foi uma boa para o Utah a sua chegada, que poderá fazer uma rotatividade.
Bem, esses aí são jogadores que jogaram o maior número de playoffs sem ganhar um título. Stockton é o líder com 158, Karl Malone em segundo com 148, Sam Perkins 141, Elgin Baylor 134 e Jeff Hornacek 130. Curiosidade, 3 jogadores do Utah Jazz nessa lista. Bem, a pergunta é: se Gary Payton é o suficiente para criar problemas para o Utah? Bom, essa é uma dúvida, mas é um jogador que, se tiver com a mão quente, realmente pode criar sérios problemas. John Stockton, que vai marcá-lo, não é um jogador que tem a mesma velocidade. Eu acho que é um jogador que já está com seus 37 anos. Gary Payton é o jogador com mais habilidade, é mais forte e, sem dúvida, é mais alto do que John Stockton. Então, isso poderá causar vários problemas. Agora, se o Seattle puder contar com Vin Baker, certamente poderá mudar um pouquinho a história, mas, naturalmente, eu acho que o Utah terá vantagem nessa série. Vin Baker está passando por problemas sérios e, sem dúvida, não vem se concentrando no basquete, mas poderá surpreender, quem sabe. É um jogador realmente que tem grande talento e poderá aí surpreender nesses playoffs. Temos que aguardar playoffs chegando na sua TNT. Estamos de volta com a prévia dos playoffs de 2000. Paul Silas, o técnico do Charlotte Hornets, passou por várias dificuldades e vários problemas nessa temporada. Primeiro, a morte de Bob Fields. Depois, problemas com Anthony Mason. Mas esse técnico vem sendo considerado um bom técnico pelo fato que conseguiu ajustar esse time, manteve esse time unido e está aí. Chegaram numa boa posição nos playoffs e prometem fazer muitos barulhos. E agora está falando sobre quando ele recebeu o telefonema da morte de Bob Fields. Bob Fields, que morreu num acidente de carro em Charlotte. E recebeu o telefonema de David Wesley, que estava com Bob Fields no momento do acidente. Ernie Johnson pergunta o que ele fez naquele dia depois de ter recebido a notícia, como ele realmente se comportou. Ele disse que não lembra de ter tido um momento que ele ter chorado. Ele dirigiu para casa, não pensou sobre o assunto. E chegou em casa, encontrou sua esposa e os dois começaram a chorar. Que mesmo no dia seguinte, ele tentou não lembrar, mas Bob era uma pessoa muito querida. Não só por ele, como todo o time. Uma pessoa que tinha realmente um senso de humor muito grande. E as memórias sempre voltam. E Ernie pergunta a ele se as suas emoções mudaram quando ele realmente ficou sabendo os detalhes do acidente. Que o que aconteceu foi que estava correndo, batendo um pega com o seu companheiro Bob Fields e seu companheiro David Wesley. É que um dia Bob chegou correndo, ele percebeu e ele falou que para Bob Fields que ele deveria realmente parar com isso. E ele falou que só fazia isso à noite. E essa na fotografia é Bob Fields com a sua esposa e o seu filhinho. E ele se sente certas horas culpado porque poderia ter insistido um pouco mais com Bob Fields para não correr tanto.
Bob Fields, que tinha 30 anos de idade. E a pergunta é como foi a forma que ele chegou para o time, no caso de Paul Silas, e falou para o time o que ele sentia e o que tinha acontecido. Ele disse que a primeira partida foi contra o New York Knicks, que ele reuniu o time e eles rezaram juntos, os dois times, no meio da quadra, por Bob Fields. E o time não jogou bem naquela partida. O time não jogou bem, naturalmente cedindo as emoções da morte de Bob Fields, mas ele tentou animar os seus jogadores. E disse a eles que perderam a partida porque tinham que perder. Realmente era uma partida que envolvia muitas emoções logo depois da morte de Bob Fields. E o time, aos poucos, foi superando tudo isso. Bob Fields deixou muitas memórias. Ele que morreu num acidente de carro com seu Porsche, numa corrida com seu companheiro David Wesley. Outro acidente que aconteceu foi Derrick Coleman, que bateu de carro no início da temporada. Outro incidente foi Anthony Mason, que foi preso em Nova York. Então, várias turbulência no Charlotte Hornets essa temporada, e Paul Silas, mais uma vez, conseguiu segurar a rédea e manter o seu grupo unido. E ele falando que teve que ser conselheiro, pai desses atletas, tentar realmente reanimá-los. Realmente foram vários problemas, mas ele tentou conversar com todos eles e acha que chegou lá, acha que o time realmente entendeu a sua mensagem. Isso cresceu mais aquele união do time. Paul Silas era um jogador com muita garra, muita energia, e ele é técnico da mesma forma, usa o mesmo estilo que ele tinha como jogador. E ele fala que, como ele jogava com muita paixão, ele também ama esses jogadores. Ele quer realmente o bem deles. E quando eles recebem uma bronca, quando pede um tempo e aponta os erros dos jogadores, eles entendem porque sabem que ele quer o bem deles. Então, realmente, conseguiu um entrosamento entre técnico e jogador. E ele fala o que ele sente e o que o levou a ter esse tato com esses jogadores. Ele fala que passou por várias experiências, que participou de está na NBA por vários anos, participou de várias situações, viu a morte de alguns jogadores e já tinha até uma experiência nessa situação. Então, quando veio a morte de Bob Fields, ele relembrou todo aquele passado e tentou assimilar da melhor forma e passar uma mensagem encorajadora para os seus companheiros e atletas. Bem, Filadélfia e Charlotte, logo após desse programa. Está aí Allen Iverson, o grande destaque do Philadelphia 76ers, que enfrenta hoje o Charlotte Hornets nesta série de playoffs da Conferência do Leste. NBA Playoffs 2000, uma cobertura da sua TNT, nos embalos de sábado à noite. New York Knicks enfrentando o Toronto Raptors, Wolves e Blazers, Kings e Lakers, e também Bucks e Pacers, fazendo parte dos playoffs. Charles Barkley será o comentarista da TNT nos Estados Unidos. Portanto, muitas emoções aqui e aí. E claro, agora, parabéns Brasil, comemorando 500 anos do nosso descobrimento. Pois é. E o San Antonio Spurs tem que seguir um conselho: colocar a mão na coroa antes que algum aventureiro lance mão dela, já que San Antonio perdeu hoje para Phoenix. São imagens ao vivo do Charlotte Coliseum, em Charlotte, Carolina do Norte. Este é Eddie Jones, o armador finalizador
que terá hoje a difícil missão de marcar Allen Iverson. Segundo maior cestinha da temporada. E o Charlotte Hornets, que venceu os seus últimos 7 jogos, espera surpreender Filadélfia e começar com 1-0 nesta série. Chegando. Portanto, Eddie Jones anuncia que o Charlotte Hornets vem para faturar esta série contra o Philadelphia 76ers no Charlotte Coliseum, com capacidade para 23 mil espectadores. Jogo número 1 desta série. Nós teremos durante toda essa transmissão para você um giro sobre o que está acontecendo nos playoffs 2000. Miami Heat derrotando o Detroit Pistons. Nós tivemos também o Phoenix Suns surpreendendo o San Antonio Spurs e o Utah Jazz conseguindo uma vitória sobre o Seattle Sonics. Porém, nós teremos esse papo para você durante toda essa transmissão Playoffs 2000. Uma grande festa para todo o Brasil, comemorando 500 anos de descobrimento. Marco Túlio Reis e Fábio Malavasi. É uma partida que, sem dúvida, veremos muito contato, principalmente dentro do garrafão. Certamente, a Allen Iverson dá uma velocidade incrível, favorecendo o Philadelphia 76ers. E, pelo outro lado, o Charlotte Hornets é um time que gosta de jogar mais meia quadra. Então, eu acho que dois estilos diferentes. Certamente, o Charlotte vai forçar o Philadelphia a jogar meia quadra, e uma peça importante para o Charlotte é Eddie Jones. Eddie Jones, e o líder dessa temporada em bolas roubadas, terá que tentar parar Allen Iverson, principalmente na saída dos contra-ataques. Então, é muito importante as suas atividades na volta para defender o seu garrafão. Sempre atento a Allen Iverson, que imprime muita velocidade nos contra-ataques. O Charlotte Hornets venceu 3 dos 4 jogos realizados contra o Philadelphia 76ers na temporada regular. Venceu um por 22 pontos, outro por 9 e o último por 2. O Philadelphia 76ers venceu o último encontro, porém, por 6 pontos. Se a equipe de Charlotte conseguir parar Allen Iverson, dará um passo para a vitória esta noite, já que nós temos Eddie Jones, um grande marcador, e também nessa equipe de Charlotte, Mason, Coleman e Campbell, o trio ofensivo que dará trabalho a Philadelphia. A vantagem desses 3 jogadores é que os 3 podem fazer o post-up e é difícil marcá-los 1 a 1. Mason e Coleman, principalmente. Coleman é um jogador que pode sair do garrafão e arremessar de fora e poderá causar vários problemas para o time de Filadélfia. O Charlotte leva uma vantagem no físico, apesar do Filadélfia não ser um time baixo, tem uma boa estatura média, mas fisicamente, sem dúvida, o Charlotte Hornets leva uma vantagem. Então veremos muito contato dentro do garrafão. Mais uma vez, Eddie Jones, para mim, é a chave para tentar parar o grande segundo cestinha dessa temporada, Allen Iverson. Ratliff e Lynch, além de Geiger, que vem do banco de reservas para a equipe de Filadélfia, terão muito trabalho com esse trio do Charlotte Hornets. Chegando para você, o Philadelphia 76ers e o Charlotte Hornets, diretamente do Charlotte Coliseum, da TNT. Jogo em que o Utah Jazz enfrentou o Seattle Sonics. Tá aí Stockton achando quem? Quem? O carteiro. Quando o carteiro chegou, Malone. E agora, mais uma vez, Stockton achando ele, Malone, na finalização. Carteiro sempre chegando, sempre entregando a correspondência na hora exata. Eita, carteiro bom. E veja só, um de 3, tridimensional. Mais uma para ele. Claro. Um giro em cima de Vin Baker. Karl Malone estava em uma tarde inspirada e por isso o seu Utah Jazz derrota o Seattle Sonics 104-93. Utah terminando a temporada muito bem, conseguindo a segunda colocação na Conferência do Oeste
E Malone falando sobre a sua atuação, 50 pontos, 12 rebotes. Dizendo que, obviamente, ele entrou com a responsabilidade de contribuir no lado ofensivo com pontos. E Karl Malone com uma grande atuação em um jogo de playoff. Veja só, 50 pontos, igualando a marca de Michael Jordan em 89 e 88. O mesmo acontecendo com Dominic Wilkins do Atlanta Hawks em 86. Depois Jordan disparando com 55, 56 e finalmente 63 pontos. Portanto, os grandes nomes em playoffs: Larry Bird, Michael Jordan, Dominic Wilkins e também quem? O carteiro Karl Malone. Sem dúvida foi uma boa partida para Karl Malone e o Utah Jazz, que continuaram fazendo a mesma coisa que fizeram todo esse ano e nas últimas temporadas: execução de jogadas ofensivas e determinação na cobertura defensivamente. Malone levou uma grande vantagem, que foi marcado por um jogador que não tem o físico dele. Lázaro Borel, que começou jogando a partida de hoje, teve a obrigação de marcar Karl Malone e realmente não foi difícil para Malone vencer a sua marcação. Vin Baker veio depois do banco, que é o jogador que joga na posição número 4 normalmente, mas Vin Baker não vem jogando bem, não vem, inclusive vem tendo problemas fora da quadra, e isso vem refletindo no seu desempenho no Seattle Supersonics. A equipe do Utah Jazz contando com uma boa temporada e sentindo que esta é a hora de definir a sua situação, já que a equipe está envelhecendo. Hornacek se aposenta no fim dessa temporada. Agora é a hora, é tudo ou nada. E veja só, Anthony Hardaway colocando lá dentro para o seu Phoenix Suns. E depois Alonzo Mourning para o Miami Heat. Outro jogo chegando. Esse é o intervalo AT&T. E para você, o machucado Tim Duncan com problemas de joelho. Duncan, uma torção de joelho desfalcando o seu San Antonio Spurs, que contou hoje com Sean Elliott. Sean Elliott, o seu cestinha com 15 pontos nessa partida. Tá aí Rodney Rogers, candidatíssimo ao prêmio de melhor reserva ou melhor sexto homem da NBA. Tá aí Elliott errando o arremesso. Faltando 1 segundo para o final dessa partida. E o Phoenix Suns consegue a vitória 72-70 em cima do San Antonio Spurs, em pleno Alamo Dome, em Santo Antônio. Vale a pena dizer que Sean Elliott teve 15 pontos. David Robinson foi a decepção. Outro jogador machucado, Tim Hardaway, com um problema na sola do pé e também um joelho que nunca fica bom, talvez nunca ficará. Daí Jamal Mashburn entrando e convertendo. Ele que foi o cestinha dessa partida com 29 pontos, 5 assistências. Ele que converteu 10 cestas. Daí Alonzo Mourning com espírito de playoffs, gritando e agitando o seu Miami Heat 95-85. Miami Heat, segundo melhor colocado na Conferência do Leste. E você viu ali a pontuação de Mashburn, grande destaque dessa partida. Ele, que arremessou 17 vezes, converteu em 10, conquistou 4 rebotes, 5 assistências, 29 pontos, suprindo a ausência de Tim Hardaway. Sem dúvida, Mashburn é o jogador realmente que tinha que mudar o seu estilo. Ele não vinha tendo uma boa temporada regular, mas o time do Miami precisava dele e ele mostrou muita responsabilidade. Chegou na hora de decidir, ele mostrou realmente nessa primeira partida que está pronto. Sem dúvida, outro jogador, Alonzo Mourning, que todos nós prevíamos pela forma que ele vinha jogando, que ele teria um excelente playoff. E o Miami começa muito bem aí com uma vitória sobre o Detroit Pistons. Por 10 pontos, 95-85. Miami Heat jogando bem no Triple A, American Airlines Arena. Charlotte derrotando Philadelphia 44-41. E não perca, na próxima segunda-feira, continuação dos Playoffs 2000 pela sua TNT. 2 jogos. Teremos para você jogo número 2, Charlotte e Philadelphia, e também Utah e Seattle. The AT&T Halftime Report was brought to you by AT&T. It's all within your reach.